Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas de literatura brasileira, hoje nós vamos falar sobre Alfredo Bossi. Nós vamos ver quais são os principais fatores ideológicos e metodológicos da crítica de Alfredo Bossi, tá? Na história concisa da literatura brasileira. Beleza? Esse material é baseado no conteúdo dos professores André Dias, Ilma Rebelo e Marcos Pacho. Bom, a história concisa da literatura brasileira de Alfredo Bossi, em que pese o adjetivo indicando resumo, né, traça um amplo panorama de nossa vida literária através de 5 séculos. Tá? Ela se dedica à análise do fenômeno literário no bojo das movimentações históricas, estendendo-se também à interpretação da cultura brasileira. Olha, isso aqui é legal. Fala da cultura brasileira. Seu mérito maior, entretanto, é não se limitar a descrever épocas abarrotadas de livros e autores, e sim lançar-se à problematização da literatura aqui escrita, sempre lendo à luz das estéticas internacionais e dos eventos sociais e políticos mais significativos da história brasileira. Bom, essa obra ela foi publicada em 1970. Vocês vão reparar que ela é uma das obras mais utilizadas também dentro do sistema escolar aqui no Brasil. Tá? A forma como ela divide ali os autores e as épocas está dentro do que a gente estuda no ensino médio, por exemplo. Tá? Destaca-se, então, no panorama da crítica nacional, não apenas por dar notícia do vultoso nome de autores e obras que se proliferaram ao longo dos séculos, desde a fase inicial da colonização até o momento em que o autor redigia seu trabalho, mas por sinalizar duas tensões cruciais para que se lançam duas questões cruciais para os que se lançam a abraçar todo o curso histórico da literatura de um país. De antemão, eu já digo que ele também trabalhava com o método dialético, tá? Por isso que ele fala de duas tensões aqui. Né? A primeira delas dá-se em relação ao objeto de estudo. Então, ele faz aqui um questionamento, né? O historiador literário deve tomar a literatura em sentido alargado, englobando, por isso, tudo o que se processou sobre a etiqueta das letras, ou é preciso que ele conceba a literatura especificamente como um texto com forma artística, cuja escrita motivou-se por impulsos estéticos? E aí ele faz esse primeiro questionamento devido ao objeto de estudo. E a segunda tensão não é menos problemática, não. Aí ele faz assim, ó, deve o historiador atuar como repórter, uma postura impessoal, lançando em suas páginas as referências de uma cadeia temporal em que os escritores, livros e tendências estilísticas sucedem-se sem emitir sobre eles qualquer tipo de juízo, ou ele deve também atuar como crítico, informando e interpretando aquilo com que se depara? Então, ele faz esses dois questionamentos, né? Em uma conferência que ele deu na Academia Brasileira de Letras, ele fez um discurso, e esse discurso acabou sendo publicado na Revista de Estudos Avançados. Ele diz assim, ó, uma das maiores dificuldades que a história literária vem enfrentando desde o período romântico, em que se começou a postular a identidade literária dos povos e nações, é precisamente escolher o seu objeto prioritário. A matéria-prima do historiador é tudo o que se escreveu e que pode ser considerado representativo de uma certa cultura? Responder afirmativamente significa tomar a palavra literatura no seu amplo sentido de material escrito sobre uma grande variedade de temas. Ou a sua matéria é o texto literário em sentido estrito, o que vem a dar a prioridade à poesia, à narrativa ficcional, à tragédia, à comédia, ao drama, em suma, aos gêneros textuais em que predomina a imaginação ou o sentimento, sem relação obrigatória com a verdade estável dos atos representados. Então, ele faz essas duas perguntas. Embora eu compreendesse, eu, no caso, o Bossi, né? Embora eu compreendesse as razões daqueles dois lados, que diga-se, aqui, opa, aqui ficou faltando um hífen. Deixa eu consertar aqui. Aqui tem um hífenzinho aqui.
que, diga-se de passagem, na altura de 1970, pareciam descartadas pelo discurso estruturalista, que não era nem historicista, nem estético. A minha formação teórica me deixava em um lugar um tanto atípico. Eu aderia intimamente à estética de Croce, que conferia uma identidade à poesia e à arte, em geral, como forma intuitiva, figural e expressiva de conhecimento, mantendo, como vimos, uma distinção de fundo entre o ato poético e as outras práticas discursivas. Mas a leitura de Gramsci, e particularmente a resistência moral e cultural que marcara a mim e a minha geração ao longo dos anos de chumbo, levavam-me a inserir decididamente o texto literário na trama da história ideológica em que fora concebido. Ambas instâncias eram exigentes e faziam-se presentes na hora da escolha dos autores e no ajuizamento das obras, que ora valiam como representativas de uma certa mentalidade, ora valiam por si mesmos como criações estéticas bem realizadas. Então aqui ele traça, ele diz aqui mais ou menos ali a dualidade que ele teve, a problemática que ele enfrentou para conseguir fazer essa obra, né? Que ele nem enxerga, de uma certa forma, a literatura apenas como arte, mas também ele verifica ali a representação da mentalidade dos autores, a criação estética dos autores, etc., mas também as questões históricas e ideológicas. Então, é muito interessante aqui, eu gosto bastante desse crítico. Alfredo Bossi abarca em sua historiografia as possibilidades que, em certo momento, eram apresentadas como não conciliáveis. Tá? Então, ele abarca essas possibilidades que eram não conciliáveis, tanto no que tange ao conceito de literatura como amplo ou específico, quanto ao que toca na encruzilhada que dispõe em lados teoricamente adversativos, o historiador e o crítico. Bossi funde em suas análises as sugestões em ambos os casos dos dois blocos. Então, ele traz ali o que é não conciliável, ele pega o que é amplo, o que é adversativo, né, e mistura tudo. E isso não significa um somatório de propostas analíticas, tá? Isso não significa um somatório de propostas analíticas. A solução encontrada por ele foi a efetivação do método dialético. Vamos entender o que é o método dialético, rapidamente. O foco, tem o foco na contraposição e na contradição de ideias que levam a outras ideias. Tem uma característica central o uso da discussão, da argumentação e da provocação. Requer o estudo da realidade em movimento. Então, ele usa esse método dialético. Em decorrência do qual, né, ele colheu as especificidades da corrente esteticista ou formalista, que opta por ver a obra literária como produto exclusivo da arte. Então, prestem atenção aqui. A corrente esteticista via a literatura como produto exclusivo da arte. E a corrente socio-historicista toma a obra como um fenômeno histórico. Então, ele vai misturar isso aqui. Ele vai ter a visão da parte formalista, esteticista, vendo a literatura apenas como arte, e vai ter a visão da corrente socio-historicista, que vai tomar a literatura como um fenômeno histórico, tá? Plasmada também de impulsos sociais. Se a gente for parar para observar, quem utiliza essa corrente socio-historicista, quem tem muita base nisso, foi o Cândido, né? O Antônio Cândido, ele tinha essa visão ali socio-historicista, tá? Então, ele delineava-se assim o seu historicismo dialético, nessa diferença de ideias ali. Na construção da história concisa da literatura brasileira, isso resultou no seguinte expediente: reconhecendo o sim e o não de todas as coisas, como o autor preza declarar, tomou-se a literatura como um conjunto de textos gerais, quando não era possível fazê-lo de outra maneira. Ou seja, durante o estudo do primeiro século de colonização do território, a ser então chamado de Brasil, ele viu apenas como um conjunto de textos gerais. Além de não haver naquele contexto a produção considerável de uma literatura propriamente literária, né? A gente percebe isso lá no início, que era mais um relatório, o que leva o estudioso a abarcar as letras em geral.
Os textos de cronistas e padres moldavam a gênese de um pensamento local que, em diversos momentos futuros, seria retomado por escritores literários estrito sensu. Então, alguns escritores se baseariam nesses textos antigos, né, do início ali do Brasil, para fazer as suas obras. Bossi diz em sua História Concisa o seguinte: os primeiros escritos da nossa vida nacional documentam precisamente a instauração do processo. São informações que viajantes e missionários europeus colheram sobre a natureza e o homem brasileiro. Enquanto informação, não pertencem à categoria do literário, mas à pura crônica histórica, e por isso há quem os omita por escrúpulo estético. José Veríssimo, por exemplo, na sua História da Literatura Brasileira, que o José Veríssimo falava que começava só lá no romantismo, né? No entanto, a pré-história das nossas letras interessa como reflexo da visão do mundo e da linguagem que nos legaram os primeiros observadores do país. É graças a essas tomadas diretas da paisagem, do índio e dos grupos sociais nascentes que captamos as condições primitivas de uma cultura que só mais tarde poderia contar com o fenômeno da palavra arte. Então, aqui que ele diz que esses textos, mesmo que não sejam ali considerados literatura brasileira, eles são importantes porque eles nos mostram a visão que esses autores tinham sobre o Brasil daquela época, daquele momento, e que servem como base para a literatura de outros autores, tá? Que ali começaria, então, né, a literatura desses outros autores, começaria ali a palavra arte, que seria a literatura como arte, no caso, e antes seria a literatura como questão histórica, para mostrar como que era antes, tá? Procedimento análogo ocorre acerca da postura como estudioso. Há fenômenos solicitadores de um olhar relativista, posto a considerar todo um complexo de elementos, para perceber, então, o que esse complexo diz por meio do texto em sua unidade. Em outras circunstâncias, o juízo é imprescindível, pois sem ele pode-se dar a impressão de um relativismo absoluto que, a rigor, só se efetiva no papel. Tá? Daí, ele, ao lado da catalogação de informações literárias, produz juízos firmes, colocando-se como crítico da literatura e das ideologias que a alimentam. Então, nós temos aqui 3 princípios feitos da história concisa da literatura brasileira. O primeiro, ligado ao contexto de suas escritas e publicação, que se dá como bandeira de resistência à febre estruturalista que confinou os estudos literários a esquemas de laboratório. Vamos entender aqui essa parte do estruturalismo. Eu trouxe aqui uma explicação. Minuto. Só um momento. O estruturalismo era um método de estudo literário muito em voga nos anos 1960 e 70, o qual se baseava na formulação de esquemas lógicos e abstratos para a análise da literatura como um todo. Então, ele fazia esses esquemas lógicos e abstratos, tá? Então, aqui, cadê? Passei direto. Ele vai aqui, então, como uma resistência a esse estruturalismo. Tá? O primeiro fato aqui, o primeiro princípio é ir contra esse estruturalismo de observar tudo apenas como um esquema formulado. Tá? O segundo princípio diz respeito à fatura alcançada após as etapas do projeto e da execução do trabalho. Tá? Contribui, então, solidamente para o conhecimento das letras nacionais. E o terceiro princípio deriva de maneira como tal o trabalho é construído. Então, visto que o método dialético atua de modo quase didático, como alerta a respeito do risco associável aos estudos litero-historiográficos pautados por orientações monológicas, ou seja, ele veio aqui de dois pontos de vista diferentes. Ele se alimenta de 2 pontos de vista diferentes, não apenas de um. Tá? Isso é muito importante, ok? E é isso que afasta a empreitada historiográfica de Alfredo Bossi das de Silvio Romero e José Veríssimo, que vão olhar apenas de uma certa forma. Tá? E se aproxima da formação da literatura brasileira de Antônio Cândido, que a gente viu na última aula, que tem esse olhar um pouco... Ele tem essa questão sociológica e histórica, mas ele também entende
que é além do movimento social que acontece ali, movimento cultural, tem também a parte estética, porque ele vê justamente essa mudança estética que acontece entre o arcadismo e o romantismo, tá? Então vamos entender aqui a história concisa da literatura brasileira, né? Essa obra dele, que é dividida em 8 capítulos, tá? Esses são aqui os nomes dos 8 capítulos, ok? É pela via do chamado quinhentismo que Alfredo Bossi inicia seu estudo, fazendo a reboque dele uma espécie de introdução ao assunto, dado que todos os historiadores dessa estirpe colocam-se diante do questionamento: quando e onde ocorre a origem da literatura brasileira? O autor de Dialética da Colonização pronuncia-se de modo direto: o problema das origens da nossa literatura não pode formular-se em termos de Europa, mas nos mesmos termos das outras literaturas americanas, ou seja, a partir de um complexo colonial da vida e de pensamento. Então, ele sugere que no período em questão, né, que está falando aqui do quinhentismo, né, ainda não desponta uma literatura própria do Brasil, algo somente possível quando a colônia passa a sujeito de sua história, tá? E não ao um objeto da sua história. Ele passa a sujeito, a um ser agente ali, tá? O que no caso nacional levou bastante tempo para acontecer. A condição colonial vale pelo menos vale mais pelo registro de uma figura literária isolada, tá? Merecendo ali um lugar à parte pela relevância literária, o nome de José de Anchieta. Então, essa condição colonial, ele faz um registro a uma figura única ali, ele chama atenção para José de Anchieta. Tá? E não só como testemunhos do tempo que valem tais documentos, tá? Também como sugestões temáticas e formais. Em mais de um momento, a inteligência brasileira, reagindo contra certos processos de agudos da europeização, procurou nas raízes da terra e no nativo, tá? Imagens para se afirmar em face do estrangeiro. Então, os cronistas voltam a ser lidos e até glosados tanto por um Alencar romântico e saudosista, como por um Mário Oswald modernista. Mário de Andrade, Oswald de Andrade modernista. Aí ele está fazendo um contraponto. Lá no romantismo, onde se começa a ter um movimento de nacionalização da literatura brasileira, e já aqui, nesse movimento modernista, após 1922, que a gente tem ali Mário de Andrade e Oswald de Andrade que encabeçam esse movimento modernista lá na semana 22 e tal. Tá? Vamos lá. No entender de Alfredo Bossi, é no período barroco que se começa a produzir uma autêntica literatura do Brasil. Literatura no Brasil. Deixa eu corrigir aqui. No barroco, no período barroco, começa uma literatura no Brasil, não do Brasil. Tá? Perceba a diferença das conjunções, das preposições aqui, beleza? Ainda que em estado de eco de uma música metropolitana. Por quê? A gente tinha a literatura barroca feita no Brasil, mas com os moldes europeus. Pronto. Assim, ao lado de um vasto mapeamento do barroco na Europa, lá na Península Ibérica, o crítico formula comentários elogiosos, os quais se dirigem a Gregório de Matos Zombador, né, o Boca do Inferno, e ao padre Antônio Vieira, que para o Bossi era um estupendo artista da palavra. Principalmente por esse momento do barroco ser aquela questão do conceptismo, né, do cultismo, essa dificuldade, e usava muitas figuras de linguagem e tal. Né? Era meio rebuscado. Né? Enfim, a respeito do arcadismo, torna-se mais explícita a intenção do autor, né? Algo presente em toda a sua obra bibliográfica, de estudar as questões literárias à luz dos movimentos políticos e culturais. Então, aqui, no arcadismo, começa a ter, então, essa questão do sócio-histórico, né? até pelo momento ali, Confidência e etc. e tal. Né? Importa, porém, distinguir dois momentos ideais da literatura dos 700 para não se incorrer no equívoco de apontar contrastes onde houve apenas justaposição. O momento poético que nasce de um encontro, embora ainda amaneirado com a natureza e os afetos comuns do homem, refletidos através da tradição clássica e de formas bem definidas, julgadas dignas da imitação, Arcádio. Porque o arcadismo, a gente lembra disso, né? Essa questão estética, essa questão
dessa valorização da beleza, da natureza e etc e tal, de fujam da cidade e etc, né? E o momento ideológico que se impõe no meio do século e traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então aqui são esses dois momentos, um momento poético, que vai falar ali da poesia em si, da estrutura, da estilística em si, do objeto que eles vão trabalhar, né? E o momento ideológico que faz essa crítica da burguesia, né? Feita a distinção, Bossi afirma que o arcadismo brasileiro foi abandonando, com o passar do tempo, a assimilação direta das sugestões europeias para realizar algo próximo de uma adaptação local, fosse por meio da propaganda pombalista em Basílio da Gama, e aqui tem a ver com uma crítica aos jesuítas, tá? Uma crítica à igreja, tá? Fosse pela sátira política nas cartas chilenas atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga. Lembra, gente, que o Cândido também fala de Antônio Gonzaga, né? Assim como fizera na intervenção sobre o Barroco, Bossi aqui lastreia sua análise de referências da literatura europeia, especialmente a da colônia, a qual, por motivos óbvios, ainda se mantinha umbilicalmente ligada, né? A gente ainda tinha essa ligação com a Europa, a gente ainda tinha essa ligação com Portugal e principalmente com a literatura portuguesa. Entretanto, atento ao geral e ao particular, num ou outro ponto, o crítico faz ressalvas contraditórias, que nesse caso são coerentes, como a que envolve Cláudio Manuel da Costa. De novo, ele utiliza, por isso que ele se aproxima tanto do Cândido, né? O Cláudio Manuel da Costa é tido como exemplo da absorção direta da escola das musas e dos pastores, né? E ele também é visto em algum grau como uma voz dissonante da convenção literária, uma vez que, dentre outros itens, a constante imagem da pedra em sua poesia revela-se resistente às sugestões emolientes do puro bucolismo. Que o Cláudio Manuel da Costa, ele está ali, ele vai entrando nessa coisa do arcadismo, mas ele vem ainda com um pouco do barroco ainda nele, arraigado ali, mas ele tem ele seria o autor que você percebe a passagem do barroco para o arcadismo, né? Se no âmbito político a independência do Brasil foi um mero engodo, né, no campo literário ela teve certo teor de veracidade. Daí ser o romantismo sempre evocado quando se discute a autenticidade da literatura nacional, fator que a ele confere uma ambígua relevância, tomando o fenômeno em esfera continental. Bossi destaca-lhe o sim para todas as nações da América. Então, quando ele pega ali, vamos dizer, um âmbito mais amplo, né? Ele pega todas as Américas ali, né? Todas as nações da América, todas as nações da América que ignoraram o Renascimento, tá? E este é o momento da grande afirmação cultural, tá? Para em seguida ele mostrar o que seria o não. Tá? Que foi o período ali de 1960, mais ou menos, a introdução oficial do romantismo na cultura brasileira. Tá? E o que poderia ter sido um alargamento da oratória nativista nos anos da independência compôs-se com traços passadistas a ponto de o nosso primeiro historiador de vulto exaltar ao mesmo tempo o índio e o luso. Então ele vai fazer uma criticazinha aqui. Lembra quando a gente leu ou ouviu falar sobre Iracema? Ele vai falar sobre Iracema e vai falar sobre o carinha branco lá também, né? Então, o poeta, esse primeiro poeta, ele canta a beleza do nativo, né? No mais castiço vernáculo, mas ele também vai falar ali do colonizador, mesmo ele tendo fama de anti-português, tá? Mesmo ele tendo fama de anti-português, mas a gente percebe que há ali uma certa admiração ainda pelo que é de fora. E a América já livre e repisando o tema de liberdade, continuava a pensar como uma invenção da Europa. Olha essa crítica que ele faz aqui, né? Constatando esse e os demais pontos de desencontro, Alfredo Bossi fala de modo feliz de vários romantismos, tá? E ele caminha de maneira previsível para nós, agora do século XXI, e justo no que diz respeito aos autores, somando-se gradativamente
gradativamente a José Veríssimo e Antônio Cândido, na reorganização do cânone literário brasileiro, suprimindo ainda mais as diretrizes e eleições de Silvio Romero. Tá? Então, ele vai destacar Gonçalves Dias, né, como o primeiro poeta autêntico a emergir no nosso romantismo. Tá? Álvares de Azevedo, como o escritor mais bem dotado da sua geração. Castro Alves, como novo pelo epos libertário. E na poesia estaria ali Fagundes Varela, um único nome de relevo na poesia da década de 60. Souza Andrade, né, que ele fala que é um espírito originalíssimo para o seu tempo. Na prosa, vai recair sobre Alencar, né, José de Alencar, mas no sentido de registrar a sua intensa produção, né, a sua grande produção, do que de exaltar os seus feitos literários. Então, a gente percebe que o Bossi ele não tinha ali uma certa afeição pelo Alencar, não. Né? Ele fala ali de uma certa... Ele utiliza uma certa acidez para falar de Alencar, porque ele fala que ele trabalha com o nativo, com o índio, mas ele ainda enaltece o português. Então, ele... Gosto muito de Bossi. Isso aí. O realismo é, de imediato, indicado pelo crítico em estudo como um novo ideário. Né? A gente, quando estuda o realismo, a gente vê que começa ali os movimentos sociais, ali começa ali uma certa resistência, uma literatura mais de exposição do que está errado, né? Porque a gente estudou também que o romantismo, eles fechavam os olhos para o que acontecia no entorno, né? Então, Alfredo Bossi partilha do ideal socialista e, como tal, é propenso a ver com bons olhos a obra que abastece de teor crítico para demonstrar o homem em sua vilania, né? E a sociedade em suas barbaridades. Mas não se veja nisso uma aquiescência a qualquer obra inclinada a tratar do social. Mesmo ele sendo socialista, ele não tratava a obra, a obra fala do social, então ela é maravilhosa. Não é isso que acontece. Tá? O que ocorre nesse caso é a superação feita pelo realismo de toda a maquiagem romântica, que mesmo em seu momento de abertura à crítica da realidade, mantinha os pés atolados na manteiga da idealização. Eita! Olha como ele trabalha aqui nessa questão. Ele começa a falar de uma coisa nacionalista, no romantismo, mas ele tem um idealismo, uma idealização europeia, mais ou menos assim. Né? Em se tratando dos autores realistas, o ápice é inegavelmente identificado no autor de Dom Casmurro. Machado de Assis é sempre citado de uma maneira muito, muito boa. Tá? Ele fala que o ponto mais alto e mais equilibrado da prosa realista brasileira acha-se na ficção de Machado de Assis, um salve a Machado, quanto ao naturalismo e o parnasianismo, a gente percebe que nada há que se chame maior atenção e são tomados ali a partir das suas irregularidades causadas pelas obsessões a que se agarraram, né? Sobrenadando as figuras de Aloysio de Azevedo no naturalismo e Olavo Bilac no parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento muito pequeno aqui no Brasil, na verdade, né? Enfocando o simbolismo, um estilo de aspiração metafísica, né, e de escrita sinestésica, essa mistura de sentimentos, né? Como é que fala? Ouvir com o coração, beijos, lábios de não sei o quê, que você mistura sentidos, sinestesia tem a ver com isso, tá? Então, vamos ter aqui Cruz e Souza e Afonso de Guimarães, e mais à frente vai falar de Augusto dos Anjos, tá? Num quadro de oposição entre simbolistas e parnasianos, ele retoma a questão da originalidade num país de cultura ainda colonizada, mesmo às portas do século XX. Tá? Ele fala aí, contemporâneos, ouvindos poucos depois dos poetas parnasianos e dos narradores realistas, Cruz e Souza, Afonso de Guimarães e os simbolistas da segunda geração não tiveram atrás de si uma história social diversa da que viveram aqueles, o que nos propõe um problema da gênese literária. O movimento teria nascido aqui por motivos internos ou foi obra de imitação direta dos modelos franceses? Aí está falando aqui justamente desse movimento parnasiano e simbolista. Tá? Será que foi um movimento interno, a gente quis fazer, ou a gente copiou lá dos franceses?
Bom, o questionamento é procedente, sobretudo se considerarmos que o período a surgir logo em seguida foi marcado pela voluntária ruptura com a matriz europeia. E aí a gente começa a falar do século XX, e ele começa a falar aqui do pré-modernismo, né? Ele foi o pioneiro a falar, a dar o nome de pré-modernismo. Ele diz que se pode chamar de pré-modernista tudo o que, nas primeiras décadas do século XX, problematiza a nossa realidade social e cultural. E a justificativa desse conceito se dá porque havia uma série de obras surgidas entre 1900 e 1922, que elas não se ajustavam confortavelmente aos rótulos estilísticos ainda vigentes. Tá? Ela não se ajustava nem ao simbolismo, nem ao parnasianismo, nem ao romantismo, nem nada, não cabia ali. Tá? E elas também não poderiam ser chamadas de modernistas por a estrita acepção do termo, tá? Visto que seus autores não estavam ali também na Semana de Arte Moderna, tampouco nos manifestos a ela ligados. Tá? Daí se arrolarem em especial os nomes de Monteiro Lobato, Lima Barreto e Euclides da Cunha, os quais faziam de suas obras um verdadeiro protesto contra as disfunções sociais de um país que se ufanava, né, que se orgulhava da etiqueta republicana e embrionariamente industrial, mantendo, como diria Euclides da Cunha, condenada à existência a grande massa de excluídos da roda do progresso. Quem seria essa grande massa de excluídos? O caipira, o suburbano, o sertanejo, ou seja, o sertanejo nordestino, né? Seria ali o brasileiro pobre e comum. Então a gente começa a ter essa crítica social sem ser ali do realismo. Então a gente tem esse momento pré-modernista aqui, né, com essa questão de crítica social e etc. O modernismo é visto por Bossi como revolucionário, seria ali o clímax da renovação literária empreendida já desde o início do século. Entretanto, o movimento fundado em 1922 daria uma contribuição particular nesse processo. Inventaria um novo alfabeto formal alimentado pelas vanguardas europeias, que estamparia de maneira mais ajustada as novas ideias, cuja expressão se fazia urgente. Então ele diz assim: é só pela análise das obras centrais do movimento que se compreende a revolução estética que ele trouxe à nossa cultura. Então você tem que olhar a obra central do movimento para você entender o que ela traz de revolução estética para a nossa cultura. Porque se no plano temático algumas mensagens de 22 já estavam pré-figuradas na melhor literatura nacionalista de Lima Barreto, ou seja, no pré-modernismo, né, de Lima Barreto, Euclides e de Lobato, o mesmo não se deu no nível dos códigos literários que passam a registrar inovações radicais só a partir de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Então, ele para e fala aqui de uma questão não só estética, mas uma questão de forma de falar. Aqui tem realmente o abrasileiramento da literatura. Tá? Além dos três autores do acento agudo, gosto muito de como os professores colocaram essas expressões aqui, né? O acento agudo da análise de Bossi volta-se para outros nomes, né? Como Drummond, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Graciliano Ramos, o Rosa, né? Clarice e João Cabral. Tá? E todos os demais autores que atuaram para consolidar a literatura do Brasil como uma literatura verdadeiramente brasileira. E aí a gente tem, antes desses movimentos só de literatura, a gente tem, por exemplo, muitas traduções de Drummond antes disso, traduções também de Monteiro Lobato. A gente percebe o estilo literário de Drummond, a gente percebe o estilo literário de Graciliano Ramos, o estilo literário que Clarice tinha, que são coisas diferentes. A gente percebe ali também os movimentos regionalistas, tá? Principalmente no Nordeste do Brasil, que tem obras incríveis. Então, isso é muito legal. No que concerne às tendências contemporâneas, bem pouca coisa se faz além da catalogação de ficcionistas, poetas, dramaturgos e tradutores. Sublinha-se o concretismo
com a expressão mais viva e mais atuante da nossa vanguarda estética, e o nome de Ferreira Goulart é tomado como mais representativo da contemporaneidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Eu gosto muito do Bossi, acho muito interessante todo o conteúdo que ele traz, é muito lúcido e muito próximo do que a gente tem hoje também, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, clica no gostei, compartilha e até o nosso próximo encontro. Tchau!